Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo em um dos maiores fundos de logística do Brasil, o HGLG11. A ideia é destrinchar o relatório gerencial mais recente, o de novembro, para a gente entender juntos os números, a estratégia e o que está no radar da gestão. Vamos nessa? E, como sempre, aquele nosso aviso importante. Tudo que a gente vai conversar aqui tem um objetivo puramente educacional, tá bom? É para ajudar a entender melhor o fundo, mas de forma alguma é uma recomendação de investimento. A decisão final é sempre pessoal. Para a nossa conversa fluir bem, a gente organizou a análise em 5 etapas. Vamos começar com um raio-x dos números de novembro. Depois, a gente explora os pontos fortes do portfólio, os desafios que o fundo encara, a estratégia de crescimento e, no final, a gente fecha com um balanço geral. Então, começando pelo nosso raio-x. Esses aqui são os principais indicadores. Aquela fotografia do momento que mostra a saúde e o tamanho do HGLG11 no fechamento de novembro. E aqui estão os números. Olha só, a gente está falando de um valor de mercado bem robusto, de 5,4 bilhões de reais. A cota fechou em 158,50. Já o P sobre VP, que é aquela relação entre o preço da cota e o valor patrimonial, ficou em 0,98. Isso basicamente indica que o fundo estava sendo negociado com um pequeno desconto em relação ao valor dos seus ativos. O dividend yield, anualizado, está na casa dos 8,3%, e a vacância física projetada para o fim do ano é de só 3,3%, um número bem saudável. Agora vamos para a segunda parte e tentar entender o que sustenta esses números todos. Quais são, afinal, os pilares que dão essa força toda para o portfólio do HGLG11? Mas antes de seguir, um conceito rápido que é fundamental. ABL, ou a área bruta locável. De um jeito bem simples, é o total de metros quadrados que o fundo tem para alugar. É a principal medida para a gente ter uma noção do tamanho e da escala de um portfólio imobiliário como esse. E a escala do HGLG11 é realmente impressionante. A gente está falando de quase 1,6 milhões de metros quadrados de ABL. E o mais legal é que isso não está tudo num lugar só. São 28 galpões e condomínios espalhados por 6 estados diferentes. Isso dá uma diversificação geográfica excelente para o fundo. Agora, falando em diversificação, olha que interessante isso aqui. Quando a gente olha para os inquilinos, o maior deles, o Mercado Livre, representa 13% da receita. O segundo, a Volkswagen, 8%. O que isso quer dizer? Que quase 80% da receita vem de um monte de outros inquilinos. Isso dilui muito o risco de depender de uma ou duas empresas só. A mesma lógica vale aqui para os setores da economia. O portfólio não fica refém de um único segmento. O e-commerce, claro, está na frente com 25%, seguido pelo setor automotivo. Essa variedade de áreas de atuação torna um fundo bem mais resistente a crises que possam afetar um setor específico. E este gráfico aqui mostra um dos maiores diferenciais do fundo, na minha opinião. Enquanto a vacância do HGLG11 está ali em 3,3%, a média do mercado de galpões logísticos está mais perto de 7%. Ou seja, o HGLG11 consegue manter seus imóveis bem mais ocupados que a concorrência. Isso é um baita atestado da qualidade dos imóveis e da gestão, né? Mas como uma análise completa precisa olhar todos os lados, vamos agora para a terceira parte. É hora de falar com transparência dos desafios e dos pontos que merecem a nossa atenção, com base no que a própria gestão vem mostrando. Então a pergunta que fica no ar é: o que está no radar da gestão como risco em potencial? O que eles estão monitorando mais de perto nesse momento? E a resposta está aqui. A gestão projeta um aumento temporário na vacância. Dá para ver que, depois de bater uma mínima de 2,8% em outubro, a taxa deve subir um pouco, chegando num pico de 4,6% lá em fevereiro. Por que isso? Por causa de algumas saídas de inquilinos que já estão programadas. O ponto principal aqui é a transparência. O mercado já sabe disso e a gestão já está trabalhando para alugar esses espaços de novo. E existe um desafio bem específico e mais antigo, que é o ativo de São José dos Campos. Ele é uma antiga fábrica, então tem um perfil mais industrial. Isso quer dizer que o pé direito é mais baixo, não tem aquelas docas elevadas. São características que não são as ideais para os operadores logísticos mais modernos. Por isso a vacância lá é mais alta. A gestão sabe disso e tem uma estratégia para mitigar o problema, que é focar em atrair indústrias da região que se encaixam melhor no perfil do imóvel. Outro ponto de atenção é a alavancagem financeira, que é basicamente o uso de dívida para financiar o crescimento. Atualmente está em 12,1% sobre o patrimônio líquido. A gestão considera esse um nível saudável, tranquilo e compatível com o que o fundo gera de caixa, mas, claro, é um indicador que precisa ser sempre acompanhado de perto. Ok, agora vamos para a nossa quarta parte, a estratégia. Diante desse cenário todo, com pontos fortes e desafios,
como o HGLG11 está se planejando para continuar crescendo e gerando valor. A resposta passa diretamente pela 10ª emissão de cotas. O capital que foi levantado teve um destino bem estratégico. Uma parte foi para uma aquisição super importante, que expandiu a presença geográfica do fundo. A outra parte foi usada para consolidar a participação em ativos que já eram do portfólio, ou seja, para aumentar o controle e a receita que vem dele. E a grande estrela dessa alocação de recursos foi, sem dúvida, a aquisição em Cariacica, no Espírito Santo. Foi a porta de entrada do fundo em um novo estado e com um ativo de altíssima qualidade alugado para gigantes como Arezzo, Whirlpool e Suzano. E o mais importante, com um cap rate, que é o retorno inicial do investimento, de muito atrativos 8,7% ao ano e com contratos longos, de em média 7 anos. Um belo movimento. E essa citação do próprio relatório resume perfeitamente a filosofia do fundo. A estratégia tem um foco duplo. Primeiro, manter a ocupação lá em cima, como a gente viu que eles fazem muito bem. E, ao mesmo tempo, buscar ativamente o aumento real dos aluguéis, ou seja, conseguir reajustes acima da inflação sempre que for possível. E assim a gente chega na nossa última parte, o balanço final. Aqui a gente vai colocar lado a lado os pontos fortes e os desafios para ter aquela visão completa e equilibrada do momento atual do HGLG11. De um lado, nos pontos fortes, a gente tem um portfólio gigante, diversificado e de alta qualidade. Uma vacância que historicamente é bem menor que a média do mercado, uma gestão muito ativa que continua comprando e desenvolvendo novos ativos e uma consistência incrível na distribuição de rendimentos. Já nos pontos de atenção, a gente tem aquele aumento projetado da vacância no curto prazo, o desafio pontual do ativo em São José, a alavancagem que, apesar de saudável, precisa de monitoramento e, claro, o cenário macroeconômico, com os juros ainda altos que sempre competem com os fundos imobiliários. E a gente encerra com uma reflexão. O HGLG11 já demonstrou uma capacidade notável de navegar por diferentes cenários, combinando um portfólio muito sólido com uma gestão estratégica. A questão que fica para o futuro é como essa combinação de forças e desafios vai moldar o posicionamento do fundo daqui para frente. É o que a gente vai continuar acompanhando de perto.